Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Nas grandes cadeias de montanhas, há elevados picos que tocam as nuvens, mas por outro lado, há aqui e ali partes mais baixas da cordilheira que podem ser trafegadas pelos viajantes e que se convertem em estradas nacionais que propiciam um intercâmbio comercial entre as diversas terras. Meu texto se ergue ante minha contemplação como uma majestosa cadeia de montanhas, como uma verdadeira cordilheira dos Andes por sua altura. Hoje não vou tentar escalar os cumes da sua magnificência. Não temos o tempo e tememos que não tenhamos a habilidade para uma obra dessa natureza. Mas, até onde minha capacidade permitir, irei guiá-los através de uma ou duas verdades práticas que poderiam ser úteis para nós e poderiam nos introduzir aos ensolarados campos da contemplação. Peço que observem com muito cuidado o caráter do homem que realmente está em Cristo, tal como é exibido no texto. Quantos pronomes pessoais da primeira pessoa há neste versículo? Acaso não são 8? Há uma copiosa presença de eus e meus. O texto não contém nenhum plural, não menciona ninguém mais, nem uma terceira pessoa situada longe, mas que o apóstolo trata acerca de si mesmo, da sua própria vida interior, da sua própria morte espiritual, do amor de Cristo por ele e do grande sacrifício que Cristo realizou por ele, o qual me amou e se entregou por mim. Isso é introdutivo, pois um sinal distintivo do verdadeiro evangelho é que faz ressaltar a individualidade da pessoa. Não nos faz egoístas, pelo contrário, cura-nos desse mal. Mas com tudo isso, manifesta em nós uma identidade mediante a qual nos tornamos conscientes, de maneira eminente, de nossa individualidade pessoal. Nos céus noturnos se tinham observado há muito tempo brilhantes massas de luz. Os astrônomos as chamaram de nebulosas. Supunham que eram depósitos de matéria caótica disforme, até que o telescópio de Herschel as identificou como distintas estrelas. O que fez o telescópio com as estrelas, o Evangelho de Cristo faz com os homens quando o recebem em seus corações. Os homens se consideram como fundidos com a raça, ou submersos na comunidade, ou absorvidos pela humanidade universal. Têm uma ideia muito confusa acerca de suas obrigações independentes para com Deus e de suas relações pessoais para com seu governo. Mas o Evangelho, como telescópio, isola o homem frente a si mesmo. Faz com que se veja como uma existência separada e o obriga a meditar sobre seu próprio pecado, sua própria salvação e sua própria condenação pessoal, a menos que seja salvo pela graça. No caminho espaçoso há tantos viajantes que, se vocês lançarem um olhar sobre ele como um voo de pássaro, parecerá estar cheio de uma vasta multidão de homens que avança em desordem. Mas no caminho estreito que conduz à vida eterna, cada viajante é único, atrai sua atenção, é um homem devidamente identificado. Tendo que ir contra a corrente geral dos tempos, o crente é um indivíduo sobre o qual se pousam olhos observantes. É um indivíduo distinto tanto para ele mesmo quanto para o resto dos de sua classe. Você pode ver muito facilmente como o Evangelho de Jesus Cristo faz com que se destaque a individualidade de um homem desde o seu alvorecer, revela-lhe seu próprio pecado pessoal e o consequente perigo. Você não sabe nada sobre a conversão se crê meramente na depravação humana e na ruína humana, mas nunca sentiu que você é depravado e que você mesmo está arruinado. Por cima de todas as calamidades gerais da raça, haverá um infortúnio particular que é de sua propriedade. Se é que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, você clamará igual àquele profeta de Jerusalém, de voz suplicante, nos dias do sítio: ai de mim! Sentirá como se as flechas de Deus estivessem apontando
principalmente para você, e como se as maldições da lei fossem cair seguramente sobre você, se não caírem sobre mais ninguém. Certamente, querido, você não sabe nada sobre a salvação, a menos que tenha olhado pessoalmente, com seus próprios olhos, para Jesus Cristo. Você tem que receber pessoalmente o Senhor Jesus Cristo nos braços de sua fé e no peito do seu amor. E se você não tem confiado no crucificado, enquanto tem ficado só em contemplação aos pés da cruz, então você não tem crido para a vida eterna. Logo, como consequência de uma fé pessoal e individual, o crente goza de uma paz pessoal. Ele sente que se toda a terra estivesse pegando em armas, ele encontraria repouso em Cristo. E esse repouso é peculiarmente seu, independentemente de seus companheiros. Ele tem paz, mesmo se o mundo inteiro não tenha. Você pode falar dessa paz em outros, mas não pode comunicá-la. Outros não podem dá-la, nem podem tirá-la. Onde quer que o evangelho cristão esteja verdadeiramente na alma, logo conduz a uma consagração pessoal a Deus. O homem se aproxima do altar de Cristo e exclama: eis-me aqui, ó Senhor supremamente glorioso. Eu sinto que meu culto racional é dar-te espírito, alma e corpo. Que outros façam o que quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Jeová. O homem regenerado sente que a obra de outros não o exonera do serviço. E a fraqueza geral da igreja cristã não pode ser uma desculpa para a sua própria indiferença. Ele se destaca na luta contra o erro, inclusive como um protestante solitário, se fosse necessário, como Atanásio, que clamava: eu, Atanásio, contra o mundo inteiro. Ou trabalha para Deus na edificação de Jerusalém, como Neemias, contentando-se com trabalhar só se os outros não querem ajudá-lo. Descobriu que estava pessoalmente perdido e que foi pessoalmente salvo. E agora sua oração é: Senhor, mostra-me o que queres que eu faça. Aqui estou eu, envia-me. Eu creio que na medida em que nossa piedade esteja definitivamente na primeira pessoa do singular, será forte e vigorosa. Ademais, creio que na medida em que compreendamos plenamente nossa responsabilidade pessoal para com Deus, será mais provável que a cumpramos. Mas se não a temos entendido realmente, é muito provável que sonhemos em trabalhar para Deus mediante passar uma procuração para os outros, como se pudéssemos transladar a responsabilidade de nossos próprios ombros às costas de uma igreja. Por isso criticamos tanto a igreja, como nos isentando de nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Falamos que a igreja é um fracasso. A questão, porém, é: eu ou você somos um sucesso? Desde seu alvorecer até a sua glória do meio-dia, a personalidade da verdadeira piedade é sumamente observável. Todo o ensinamento da nossa santa fé leva para essa direção. Nós pregamos a eleição pessoal, o chamado pessoal, a regeneração pessoal, a perseverança pessoal, a santidade pessoal, e não conhecemos nenhuma obra da graça que não seja pessoal para aquele que a professa. Não há nenhuma doutrina na Escritura que ensine que o homem pode ser salvo pela piedade de outro. Eu não pude descobrir nada parecido à salvação por patrocínio, exceto no único caso do patrocínio do Senhor Jesus Cristo. Não encontro nenhum ser humano colocado no lugar de outro para ser capaz de tomar a carga de pecado do outro, ou realizar o dever de alguém mais. Ninguém pode fazer o que é a tua obrigação como um filho de Deus, se é que você é um deles. Se você é regenerado, é obrigado a dizer: o amor de Cristo me constrange. Eu encontro, na verdade, que devemos levar as cargas uns dos outros com respeito à simpatia, mas não no sentido da substituição. Cada ser humano tem de levar sua própria carga e tem de dar conta de si mesmo ante Deus. Todos nascemos sozinhos, viemos a esse mundo como tristes peregrinos para percorrer uma trilha que unicamente nossos próprios pés podem percorrer. Em grande medida, vamos sozinhos pelo mundo, pois todos os nossos companheiros são apenas barcos que navegam ao nosso lado,
barcos diferentes que levam, cada um deles, sua própria bandeira e responsabilidade. Ninguém pode mergulhar na profundidade de nossos corações. Há armários na alcova da alma que ninguém pode abrir, senão a própria pessoa. Temos que morrer sós. Os amigos podem rodear o leito, mas o espírito que parte tende a alçar voo sozinho. Não vamos ouvir as pisadas de milhares conforme desçamos ao Rio Negro. Seremos viajantes solitários ao nos adentrar na terra ignota. Esperamos nos apresentar diante do tribunal em meio a uma grande assembleia, mas ainda para ser julgados como se ninguém mais estivesse ali. Se toda essa multidão é condenada e nós estamos em Cristo, seremos salvos. E se todos eles forem salvos e nós encontrados em falta, seremos descartados. Cada um de nós será colocado só nas balanças. Há um cadinho para cada lingote de ouro, um forno para cada barra de prata. Na ressurreição, cada semente receberá seu próprio corpo. Haverá uma individualidade no corpo do ressuscitado naquele dia de prodígios. Uma individualidade extremamente marcada e manifesta. Se eu sou condenado ao final, ninguém pode ser condenado pelo meu espírito. Nenhuma alma pode entrar nas câmaras de fogo em meu nome para suportar por mim a indizível angústia. E bendita esperança, se sou salvo, serei eu quem verá o Rei em sua formosura. Meus olhos o verão e não outro em meu lugar. Os gozos do céu não serão gozos através de um substituto, mas os desfrutes pessoais daqueles que tiveram uma união pessoal verdadeira com Cristo. Todos vocês sabem disso e, portanto, eu lhes rogo que permitam que essa importante verdade permaneça com vocês. Nenhum homem sensato pensa que outro pode comer por ele ou beber por ele, ou se vestir por ele, dormir por ele ou acordar por ele. Ninguém está ou estaria contente com o fato de que alguém mais possua dinheiro por ele, ou que possua uma propriedade por ele. Os homens anseiam possuir eles mesmos as riquezas. Desejam ser felizes pessoalmente, ser reconhecidos pessoalmente. Não lhes importa que as boas coisas desta vida sejam só nominalmente deles, enquanto outros homens se aproveitam das coisas reais. Eles desejam ter um domínio real e um controle de todos os bens temporais. Não façamos papel de tolos com as coisas eternas, mas desejemos ter um interesse pessoal por Cristo e logo aspiraremos dar a Ele, que merece tanto, nosso serviço pessoal, entregando espírito, alma e corpo à sua causa. A igreja ou outra pessoa não pode fazer isso por você. Não os culpe se você não está vivendo para Cristo, pois isso será inútil. Ou você pode usar esses pronomes pessoais como Paulo, na primeira pessoa do singular, ou você não está em Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.